O Instituto Hidrográfico é um centro de investigação científica. E onde há ciência, há matemática. Há mesmo quem diga que a linguagem das ciências é a matemática. Mas será que há matemática em todas as partes do Instituto? Não. Haverá seguramente sítios onde matemática... Não. Matemática com papel, papel com matemática... No nosso dia-a-dia, ouvimos falar com frequência em folhas de papel A3 e A4. Os formatos A3 e A4 são apenas dois de uma série que começa no A0 e termina no A10. O que nem todos sabem é que uma folha A4 é exatamente metade de uma folha A3, que uma folha A3 é metade de uma folha A2, que uma folha A2 é metade de uma folha A1 e que uma folha A1 é metade de uma folha A0. As folhas A4 possuem a dimensão 210 por 297 mm. Podíamos perguntar porquê estes valores e não outros mais regulares, como 210 por 300, por exemplo. Existe uma razão matemática para se terem adotado estas dimensões e não outras. É necessário que o quociente entre o lado maior e o lado menor da folha de papel seja exatamente raiz quadrada de 2. Mas existem outros valores cujo quociente é raiz de 2. Então, porquê usar estas dimensões para o A4 e não outras? A resposta a esta pergunta está na folha A0. Uma folha de papel A0 possui as dimensões de 841 por 1189 mm e a sua área é exatamente 1 metro quadrado. Por outro lado, o quociente entre as suas dimensões é raiz quadrada de 2. Estas duas condições só se verificam no formato A0. Existe muita matemática por trás das dimensões de uma simples e vulgar folha de papel que usamos diariamente. Bom, nas finanças é capaz de haver. Todos os bens e serviços comprados pelo IH têm um preço. Envolvem dinheiro. E a contagem desse dinheiro é matemática. Em particular, é aritmética. Qual é a melhor compra? Qual a compra mais vantajosa? Há que avaliar sobre as ofertas apresentadas. O salário dos colaboradores, o dinheiro que entra e o que se gasta é matemática. E quando não faz um bom uso da matemática, podem-se enfrentar problemas financeiros. No mundo real, os números são mal comportados. Surgem números com muitas casas decimais. Então, recorremos à utilização de máquinas de calcular ou a folhas de cálculo. E até as máquinas de calcular foram construídas matematicamente através de linguagens de programação. Transportes com matemática. Ao preparar uma missão, fazemos uma requisição de transporte. Aí temos que escolher a tipologia do carro, a volumetria do material, a capacidade das viaturas disponíveis, a otimização do espaço no carro. Isso é matemática. Determinado o destino, planeia-se a rota. Ao identificarmos o caminho mais rápido, estamos a melhorar o percurso. Essa escolha diminuirá os custos da viagem. A resolução deste problema faz com a aplicação de algoritmos no âmbito da teoria de grafos. Essa descoberta, realizada em 1735, deve-se ao matemático Euler. Os grafos são hoje a base de montagem eficiente de todo tipo de redes, canalizações, cabos de fibra óptica ou internet. Ok. E na saúde também haverá? Será que a matemática também faz bem à saúde? Os exames médicos anuais permitem verificar se o nosso corpo está a funcionar bem. Esses exames não são mais do que formas de medir as nossas funções vitais. E quando falamos em medir, estamos a falar de matemática. Por exemplo, a prescrição da dosagem de um medicamento ou a administração de uma injeção. Todas as vezes que nos deparamos com valores e unidades de medida, isto é matemática. Os valores da pressão arterial, o índice de glicose no sangue ou a temperatura corporal permitem identificar se o nosso corpo funciona normalmente. Mas o que é o normal? O conceito de normal foi sendo construído ao longo da história da medicina e isso deve-se à matemática. Ok, aqui havia matemática. Será que na cozinha também? Na hora de confeccionar a refeição, há que ter à mão os ingredientes. E a matemática? Será ela também um ingrediente necessário? Sem dúvida. Há quem afirme mesmo que ela é o ingrediente primordial. Ao selecionar a refeição, que geralmente está pensada para 4 pessoas, é preciso aplicá-la a um número diferente e isto é matemática. Uma simples proporção dá-nos a solução. Exemplifiquemos com arroz. Supondo que para 4 pessoas são necessárias 200 gramas de arroz, para 100 pessoas serão necessários 5 kg. Na realidade, todos sabemos que ninguém pesa o arroz que vai cozinhar, cada um de nós tem a sua medida. A mão cheia, o copo, a chávena ou a tigela grande.
Ora, é mais uma vez a matemática que nos está a ajudar. Sabemos aproximadamente a capacidade do recipiente que estamos a usar, fazemos a conversão da medida de capacidade para a medida de massa e pronto, está resolvido. Em qualquer dos setores do IH, a pesquisa no Google faz parte do dia-a-dia. Vamos pesquisar um tema, por exemplo, rimas. Os resultados do Google redirecionam-nos para várias páginas, que são as respostas obtidas dos vários servidores. Seria consumidor de tempo ler todas as páginas dos resultados. Como fazer para saber qual nos interessa? Por trás desses resultados está um algoritmo matemático que se baseia nas várias ligações estabelecidas entre as páginas. Geralmente o que procuramos está contido nos primeiros endereços, que são os que dispõem de maior número de apontadores. Por trás da pesquisa do Google está a matemática. Bom, parece então que na ciência, na cozinha, na saúde, em tudo a matemática.